Boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Panorama. A partir de agora você vai conferir os assuntos que são destaques na atualidade. A seguir veja os conteúdos que preparamos para você. Prefeitura de Caratinga se manifesta sobre transtorno com obras na Avenida Ana Pena de Faria. Você vai conhecer um pouco mais da carreira do cantor sertanejo Guilherme Batista. Projeto Guardião promete aumentar a segurança da população por meio do vídeo monitoramento. O Pense Direito de hoje vai tirar dúvidas sobre direitos do inquilino. Confira detalhes do projeto de preservação do patrimônio cultural de Dom Lara. Você vai ver como o uso da tecnologia em excesso pode ser prejudicial. O quadro Saúde Mental traz mais um episódio da série sobre a importância das relações no trabalho. Junho Vermelho. Vamos falar sobre a campanha que incentiva a doação de sangue. E você também vai conhecer o projeto Self-Service Literário, que promove novas experiências em uma escola da região. O Panorama está no ar. Continue com a gente. Nos últimos dias, os transtornos causados pelas obras na Avenida Ana Pena de Faria, no bairro Limoeiro, em Caratinga, se agravaram. Após a remoção das árvores e do canteiro central, houve um acúmulo de esgoto na enorme vala. Em coletivo, o secretário de Meio Ambiente e Serviços Urbanos falou sobre a situação da localidade. A Prefeitura Municipal de Caratinga foi sobressaltada com a inundação significativa da Avenida Ana Pena de Faria a partir da obstrução da sua rede pluvial, ocasionada pelo volume muito grande de chuvas no período de final de ano e também pela obstrução da rede pluvial ocasionada pelas raízes de árvores plantadas de forma inadequada historicamente naquele ambiente. Por outro lado, ao se abrir a rede pluvial para detectar o problema, constatou-se que um volume muito grande de esgotos eram lançados naquela rede pluvial, o que ocasionou, de alguma maneira, a dificuldade de avançar mais rapidamente com a obra. A partir daí, nós fizemos uma reunião com a Copasa, no sentido de estabelecer um procedimento padrão para se exigir uma solução do problema daqueles moradores. Nesta reunião, a Copasa se propôs a facilitar o processo, esclarecendo àqueles moradores que, se eles dispuserem as suas redes até a rua, até a avenida, a Copasa irá providenciar ou facilitar a captação dos esgotos. Nós fizemos reunião com moradores e eles se manifestaram favoráveis a desenvolver o processo individual, organizando grupos de condomínios para fazer redes coletivas e facilitar a captação desse esgoto pela Copasa. Que a Copasa está disposta a orientar os moradores para eles desenvolverem reuniões e acelerar o processo para realização dessa captura dos esgotos pelas redes condominiais e, em seguida, a Copasa irá captar o esgoto e facilitar o processo de desenvolvimento das obras pela Secretaria de Obras, cujo secretário nos acompanha nesse momento. Em relação ao esgoto acumulado, a Prefeitura disse que já está realizando a drenagem para evitar mais transtornos aos comerciantes e moradores. Vamos falar agora de sertanejo regional. O cantor Guilherme Batista, acompanhado do sanfoneiro Gabriel Kaiser, concederam uma entrevista onde falaram sobre a carreira e a recente gravação de um DVD com 8 faixas, 5 regravadas e 3 inéditas. Conheço um pouco da carreira deles. Há 6 anos atrás, por incentivo do meu avô, o saudoso Oswaldo Teixeira, que me ensinou a gostar de modas raízes e foi me incentivando. Eu sempre acompanhava ele nas igrejas, em festivais musicais. Aí comecei a acompanhar e surgiu a paixão pela música, na qual eu estou nessa profissão até hoje. Meu primeiro show foi há 6 anos atrás e graças a Deus
A gente só tá crescendo e graças a Deus mesmo. Desde os 9 anos de idade, aí demonstrei interesse. A princípio eu comecei com outros instrumentos, que foi o violão. Aí permaneci no violão, já comecei a fazer meus primeiros trabalhos, que foi o show, aos 11 anos de idade. Aí depois, logo em seguida, de 14 para 15 anos, aí procurei o outro instrumento, que foi a viola caipira. Aí eu sempre tive interesse em sanfona, só que aí foi um instrumento que eu tive um pouquinho mais de dificuldade em estar comprando. Aí demorou mais um pouquinho. Aí na sanfona tem 4 anos que eu tenho ela, que comecei esse trabalho com ela, que é a paixão mesmo. Ela é uma super ex, quem beija essa mulher quer beijar outra vez. Já tomei essa cabina de mês, te pedindo volta só dessa vez. Ela é uma super ex, quem beija essa mulher quer beijar outra vez. Já tomei essa cabina de mês, te pedindo volta só mais dessa vez. A música que acabamos de ouvir, a Super Ex, já tem mais de 53 mil visualizações no YouTube. Um projeto está sendo desenvolvido no município por órgãos de segurança, judiciário público e privado. Trata-se do Guardião Caratinga, uma iniciativa que irá implantar em pontos da cidade câmeras de monitoramento de última geração. O sistema é popularmente conhecido como Olho Vivo e já está em fase de testes. Uma reunião foi organizada pela Câmara dos Dirigentes Lojistas de Caratinga, CDL, e a Associação Comercial e Industrial, a ASIC, para a apresentação do projeto piloto Guardião Caratinga, que consiste em um sistema de vídeo monitoramento que já começou a ser implantado na cidade. A iniciativa conta também com a parceria entre as polícias civil e militar, Ministério Público e Prefeitura Municipal. O objetivo dessa reunião de hoje é apresentar ao empresariado esse projeto, que acreditamos que será uma parceria público-privada. A gente já tem um recurso público destinado para essa finalidade, só que esse recurso público ele é insuficiente, ele não contempla toda a cidade e nós estamos tentando, através da iniciativa privada, viabilizar esse projeto para a cidade de Caratinga, de forma que nós consigamos atender todos os bairros e colocar um projeto bem amplo, que traga informações e que gere segurança para a cidade. É um projeto que vai dar segurança, né, para os empresários, em questão, né, dos assaltos, e as pessoas circulando na rua, a câmera pega tudo. Então vai ter mais segurança para os empresários, para o comércio de Caratinga e para a população também. A previsão é que 30 câmeras sejam instaladas, 5 de alta tecnologia e resolução já foram inseridas em alguns pontos de Caratinga. O sistema, que será usado principalmente no combate à criminalidade, conta com reconhecimento facial de indivíduos e placas de veículos. Todos os dados e identidades capturadas são cruzadas com um sistema de segurança integrado das polícias. O projeto ele tem uma central de monitoramento no batalhão, no 62º Batalhão, com acompanhamento em tempo real nas 24 horas do dia. Além disso, a gente está desenvolvendo um projeto que ele é um projeto autônomo, porque ele tem inteligência artificial e com essa tecnologia ele consegue notificar das informações de relevância para a segurança, notificar os policiais que estão de serviço através de aplicativo de smartphone. Então é um projeto que tem uma dependência pequena de vídeo monitoramento e em razão dessa inteligência artificial dessas câmeras, a gente tem uma assertividade maior. Porque algumas dessas câmeras a gente fez alguns testes para o projeto piloto. Tem câmeras que estão com 2.000, 3.000 circulações de veículos por dia. Então um analista, para pegar essas informações e processá-las, buscar uns 5, 6 bancos de dados, é totalmente inviável. A tecnologia ela faz essa conversão de forma automática, imediata, e fornece essa informação para o operador de segurança em tempo real. Então é essa autonomia do sistema que permite uma maximização dessas nossas ações e um emprego mais efetivo do policiamento.
O projeto Guardião Caratinga também será utilizado no trabalho investigativo da Polícia Civil. O Olho Vivo já se mostra em outras cidades como uma ferramenta crucial na elucidação de casos criminais e prisão de acusados. A expectativa é que tudo isso passe a funcionar em Caratinga, fator que trará maior confiabilidade e sensação de segurança. Nós vamos apresentar 2 casos que foram emblemáticos na cidade e que as filmagens, foram cruciais para a elucidação do crime e para o oferecimento da denúncia e a persecução criminal ao todo. Esses 2 crimes, um crime que foi um assalto à joalheria e o outro que foi o homicídio da professora argentina, só foi possível a elucidação completa desses delitos devido à captura de imagens de câmeras de segurança da cidade de particulares. Então, a gente vai apresentar de uma forma que mostrando que se existisse o olho vivo na cidade, tais crimes poderiam ter sido até mesmo evitados. Que hoje existe um sistema de câmeras em que ele armazena fotos de egressos, Então, por exemplo, no caso da professora argentina, em que o autor do crime era um egresso, já era uma pessoa com antecedentes criminais, a câmera poderia ter captado a imagem dele, que ele estava na rua à noite, fora do horário da prisão domiciliar, então poderia ter sido emitido um alerta e ele ter sido capturado pela Polícia Militar antes de praticar o crime. Para a conclusão final do projeto, será necessário captar recursos financeiros. Parte do investimento já foi pago pelo Executivo e a iniciativa privada é a outra opção para o apoio financeiro. Nós vamos demonstrar também aqui hoje na apresentação que existem municípios com muito menos poder aquisitivo de Caratinga, com uma população muito menor e que já existe um projeto com muito mais câmeras do que a gente está apresentando aqui hoje. Então é importante a conscientização por parte dos comerciantes da cidade e que é um investimento que a longo prazo vai sair mais barato para eles do que pagar segurança, investir numa segurança, vamos dizer, individual, sendo que um menor aporte financeiro vai contribuir para toda a cidade e um investimento que vai ficar o resto da vida, Então é importante essa conscientização por parte dos comerciantes. Esse projeto será muito bem-vindo. Tudo isso vai trazer mais sensação de segurança e coibir crimes violentos comuns em áreas específicas de Caratinga. Suponhamos que você more em uma casa alugada e o dono do imóvel decide vendê-la. De quem seria a preferência de compra? Quanto tempo teria para desocupá-la? Seria obrigatório abrir a casa para a visitação de possíveis compradores? Esses são alguns dos questionamentos que surgem sobre este assunto e que a seguir você vai conferir no quadro Pense Direito. No Brasil, a locação de imóveis residenciais e também comerciais é regulamentada pela chamada Lei do Inquilinato, que é a Lei nº 8.245 do ano de 1991. Essa lei prevê direitos e obrigações tanto para o locador como também para o locatário. Locador é a pessoa dona do imóvel que oferece aquele bem para locação. E locatário é a pessoa que pretende alugar um imóvel, ok? Então essas são as partes numa relação de um contrato de locação. E dentre as várias obrigações e direitos previstos nessa legislação, nós vamos destacar aqui 3 deles. Olha só que interessante. O primeiro deles é o direito de preferência. O locador, dono do imóvel, caso queira vender o imóvel, tem a obrigação legal de, antes, comunicar essa sua intenção de venda ao locatário, aquela pessoa que ali já está, que ali já exerce a posse do imóvel a título de contrato de locação. Tem essa obrigação legal prevista no artigo 27 da Lei do Inquilinato. Então, ele tem o prazo de 30 dias, ele vai notificar aquele locatário da intenção de venda, vai estabelecer ali o preço, as condições de pagamento, e aí, uma vez recebida a notificação pelo locatário, decorre o prazo de 30 dias. Se nesses 30 dias o locatário, que é quem está morando no imóvel, nada falar, ou então falar que não tem interesse em comprar, só aí pode o locador oferecer esse imóvel a terceiros. Do contrário, não pode ele fazer isso, porque a lei prevê o direito de preferência em relação àquele que ali já está, em relação àquele que ali já mora, no caso, mora ou pelo menos exerce aquela posse daquele bem a título comercial, por exemplo, porque existe a locação comercial e também residencial, enfim, a lei prevê esse direito de preferência
em favor do locatário que já está no gozo, na fruição da posse do imóvel, ok? É claro que o locador é obrigado a respeitar isso de acordo com as mesmas condições que ele ofereceria para terceiros. Não vale, por exemplo, ele, sob o argumento de que eu não gosto daquele locatário, então eu vou oferecer aquele bem para ele por um valor que eu sei que ele não vai pagar, um valor assim de R$500 mil, quando na verdade o bem vale 200 mil e é esse valor que eu quero vender, e aí eu sei que ele não vai pagar os 500 mil, logo depois que passar o prazo de 30 dias eu ofereço para terceiros por 200 mil reais. Não pode. Ele tem que oferecer para o locatário em iguais condições de pagamento, tanto quanto o valor do bem, como também parcelamento, etc., né? Ele tem que oferecer em iguais condições esse direito de preferência, ele tem que observar isso em iguais condições. Esse é o primeiro direito aí, primeira obrigação também é direito de um lado, para o locatário é direito de preferência e é uma obrigação para o locador respeitar esse direito de preferência. É o primeiro direito / dever previsto aí e que nós estamos mencionando aqui hoje. Já em relação à lei do inquilinato, nós também temos o chamado prazo para a desocupação do imóvel. A lei traz algumas distinções entre a locação residencial e a locação comercial, mas basicamente é o seguinte: o contrato deverá prever um prazo, via de regra. Ele tem que prever um prazo para durar a locação. Tanto o locatário como o locador são obrigados a respeitar esse prazo. Se não respeitarem, vão pagar multa e poder até ter que indenizar a outra parte. Tá? Então, basicamente, se o locador tem a intenção de vender o imóvel para terceiro, claro, ele tem que respeitar o direito de preferência, mas ainda que tenha respeitado e o locatário nada tenha falado ou tenha dito que não quer comprar o imóvel, o locador tem que respeitar o prazo que está no contrato com o locatário, o prazo da locação. Se é de 1 ano, tem que respeitar esse 1 ano, ok? Tem que esperar encerrar o prazo para aí só ele poder começar a anunciar o bem ou pelo menos começar a vender o bem efetivamente, tá? Para contratos de prazo determinado, isso é simples. Agora, para contratos que não prevêem prazo determinado, nós temos uma regra geral que é o prazo de 30 dias para a desocupação. Então, a partir do momento que o locador pretende desocupar o imóvel, ele vai comunicar o locatário e a partir do momento que ele recebe, terá o prazo de 30 dias para desocupar o imóvel. Se ele não desocupar, voluntariamente, claro, pode ser manejada aí a ação de despejo ou outra ação própria, tá? Outra situação interessante aqui é o direito de visitas, que está previsto no artigo 23 da Lei do Inquilinato. Olha que interessante. Se o dono do imóvel pretender vistoriar o imóvel, ele tem esse direito. Mesmo que ele não queira vender para ninguém o imóvel, ele tem o direito de fazer uma visita de rotina caso ele queira. Claro, ele vai combinar previamente a data e hora com o locatário que ali reside ou ali exerce a posse a título comercial, por exemplo, e aí, combinada essa data e hora, o locador tem o direito de ir lá ele próprio para poder fazer a visitação ou mesmo mandar uma pessoa de sua confiança, um engenheiro, um técnico, por exemplo, para verificar algum aspecto do imóvel. E digo mais, se o locador pretender vender o imóvel, repito, ele tem que respeitar o prazo, ele tem que respeitar a questão da preferência, né? Comunicar primeiro o locatário que ali já está, respeitar o prazo de 30 dias, mas respeitado esse prazo, respeitado o direito de preferência, ele pode inclusive permitir que o locador, o dono do imóvel, pode permitir que terceiros interessados, compradores, visitem o bem, visitem aquele imóvel para comprá-lo eventualmente. Claro, novamente tem que ser mediante data e hora previamente combinados com o locatário, porque senão seria uma coisa até constrangedora, né? Imagina você estar lá na casa que você mora, né? Alugou, e aí, num belo dia, chega alguém, vim vistoriar o imóvel, ou então, vim ver o imóvel que eu quero comprar. Não, não pode ser assim. Tem que ser previamente agendado. Mas, havendo esse agendamento prévio, é sim um direito do locador estabelecer isso, estabelecer tanto ele próprio visitar o imóvel e verificar se o imóvel continua em dia, continua tudo certo com o imóvel, como também enviar terceiros para fazer isso, ou mesmo permitir que terceiros compradores interessados possam ali ir até o imóvel e verificar, ver se é do seu agrado. Basicamente, esses são alguns dos grandes e vários direitos e obrigações previstos aí na chamada Lei do Inquilinato. Sempre reforçamos que se você tiver dúvidas sobre algum tema relacionado ao direito, é importante procurar a orientação de um especialista. Caratinga possui muitas riquezas culturais que são passadas a cada geração. Pensando em valorizar nossa história e nossos costumes,
Um grupo de moradores do distrito de Dom Lara mantém um projeto de preservação do patrimônio cultural. Veja. Marlene Rodrigues é natural do córrego Cabeceira do Macaco, no distrito de Dom Lara. Aqui ela conheceu muitos elementos do patrimônio cultural local, como a culinária, as festas tradicionais e o artesanato. Todos esses saberes ficaram guardados na memória por anos, mesmo depois de ter vivido em outras localidades. Vindo para Dom Lara, né? Comecei vindo, indo, até que eu fiquei de vez. E aí, numa conversa, né, com alguns amigos, falei assim, Marlene, você voltou por causa da cultura de Dom Lara. Né? E aí, realmente, muitas vezes eu ouvi de meus amigos, eu saí de Dom Lara, mas Dom Lara não saiu de mim. E eu não ficava brava com isso, que eu falo assim, se eu nasci, né? Eu nasci nesse espaço e eu sou quem eu sou hoje, então é um bom fruto. De volta à propriedade da família, ela fundou o Espaço de Saber, um local onde são oferecidos cursos em parceria com outras instituições, como o MISC, Movimento Integrado de Saúde Comunitária, que ela preside. Durante uma qualificação em turismo rural, surgiu o projeto Preservação do Patrimônio Cultural de Dom Lara. Dentro do curso, eu percebi que eu não estava sozinha, né, com esse desejo, com esse recurso que eu tinha, né, porque dentro da minha função como facilitadora do curso de terapia comunitária, a gente vai sendo sensibilizado, né, para poder valorizar esse aspecto da cultura, né, porque a cultura ela vai constituir-se num referencial, né, de construção da identidade, né, de um indivíduo, de uma região. Eu sempre vou agradecer a Ruth, né, uma amiga e companheira de trabalho que hoje mora em Diamantina, e ela que me enviou o edital da Fundação Renova, né, o edital Doce para Minas Gerais, e eu falei assim, então vou fazer, né, eu já estou fazendo o trabalho, né, se a gente conseguir a classificação, a gente pode enriquecer, e foi o que aconteceu. O edital previa que as ações fossem colocadas em prática ao longo de 2022, mas a programação teve que ser readequada por causa da pandemia. Mesmo com todos os obstáculos, os organizadores registraram as memórias da comunidade e lançaram alguns materiais. Entre eles, uma cartilha contendo a história do distrito e o canal youtube.com/miscminas. Nele é possível conferir receitas, artesanato e depoimentos dos moradores. Um distrito, né? Um lugar pequeno, mas muito movimentado. Quando a gente era novo, era uma época difícil, né? Porque tanto conforto igual a gente tem agora, né? A dificuldade, porque a vida era pesada, né, cara? Antigamente, todos os pais de família tinham muito filho. Meu pai não foi diferente, nós éramos 9 irmãos. José Galvão, que elaborou o projeto juntamente com Marlene, afirma que a comunidade recebeu a iniciativa de braços abertos. Ficou, de certo modo, fácil quando as pessoas relatavam que eu participei de uma época, eu conheci uma época, mas essa época se foi. Mas se foi, ou pode retomar em outro modo, porque do igualzinho não vai ser mais, mas pode ser boa para você, para mim. Para o mês de julho, os organizadores estão planejando uma feira com exposição e venda dos produtos típicos da região. Eu acho que a feira já é um sonho até antes do projeto, né? Mas agora ele está podendo acontecer. Então, para dia 2 de julho, a partir das 16 horas, né, vai ser na Praça da Estação, em Dom Lara. Então, um convite para que você venha, né, fazer parte desse momento histórico. A gente colocou a feira com o objetivo de ser um espaço de encontro, de lazer e de negócios. É isso. Bem-vindos. Valorizar o patrimônio cultural é preservar a nossa própria identidade. E ainda no panorama de hoje falaremos sobre os possíveis malefícios do uso em excesso da tecnologia. O quadro Saúde Mental vai dar continuidade à série sobre as relações no ambiente de trabalho. Junho Vermelho, confira detalhes sobre a campanha que incentiva a doação de sangue.
Vamos conhecer também o projeto Self-Service Literário. É daqui a pouco, voltamos já. Celulares, computadores e outros aparelhos digitais viraram verdadeiros companheiros das pessoas em geral. Com o período de isolamento social e o crescimento do home office, esse cenário se intensificou ainda mais. Mas especialistas alertam: o uso indiscriminado desses recursos pode causar danos à saúde. Hoje em dia, a maioria das pessoas passam horas e mais horas mergulhadas na internet ou utilizando outros recursos digitais, seja por obrigatoriedade, diversão ou até mesmo por hábito. De acordo com a pesquisa feita pela HopeSuite no Brasil, as pessoas passam em média 9 horas e 29 minutos conectadas diariamente. O índice aponta que o brasileiro fica 145 dias inteiros durante o ano na rede mundial de computadores. Hoje em dia tem alguns aplicativos que bloqueiam o uso excessivo. A pessoa pode programar após 4 horas de uso diário, por exemplo. A gente orienta a tirar a notificação da tela, essas notificações de estímulo de som, de luz, porque eles chamam a atenção e fazem com que a pessoa fique olhando o tempo todo para o celular. Enquanto estiver realizando alguma atividade importante, por exemplo, trabalhando ou estudando, que ela deixe o smartphone em outro ambiente. É claro que esses recursos trazem inúmeras facilidades, mas, segundo os especialistas, ao serem usados em excesso, podem trazer também danos à nossa saúde. Para os profissionais de saúde mental, até mesmo pequenos sinais sonoros, dentre outros, já são suficientes para despertar na pessoa sintomas de ansiedade. Isso se deve ao uso exacerbado de telefones e da internet. A pessoa, se ela fica muito na tela, ela acaba não tendo o mesmo prazer que ela tinha lá atrás. Tanto é que, se você for parar para ver, as redes sociais mesmo, como exemplo, né? A primeira semana que a pessoa fez Instagram, ela tem um prazer muito grande naquilo. Hoje em dia, as pessoas... Olha como é uma coisa até um pouco viciante. As pessoas, elas às vezes estão na tela ali, não querem estar ali, mas não conseguem sair também. Então, existem questões de vício, né, relacionadas e vários outros fatores que realmente acabam prejudicando muito. Então, é importante ter uma moderação no uso das telas. A procrastinação é um sinal, essa questão de não conseguir largar nem um dia que seja, é prejudicial. Se você sente que toda vez que você fica afastado das telas, existe ali uma ansiedade, uma insatisfação muito constante com a própria vida, aquela sensação de que eu não estou vivendo a minha vida, eu estou ficando só em tela, é algo preocupante e que talvez, né, precise de uma ajuda ali para fazer um detox de mídias e redes sociais. Muitas pessoas sentem uma necessidade incontrolável de estarem a todo tempo conectadas, o que pode influenciar no humor, trazendo irritação, principalmente quando há problemas com a conexão. Já em relação à rotina, a prática pode trazer dificuldades no cumprimento de atividades em prazos curtos. Esta mulher mora na zona rural da vizinha cidade de Ubaporanga e afirma se conectar menos durante o dia devido aos seus afazeres, mas em compensação, à noite está quase sempre online. Durante o dia eu uso pouco, mesmo porque eu sou da zona rural, né? Então a gente tem menos, né? Apesar de que eu trabalho com o celular, né? No WhatsApp. Mas mesmo assim eu ainda uso menos. Porque a gente tem muitos afazeres, é muita coisa na roça, então a gente usa menos o celular. Mas à noite eu tenho o hábito de navegar mais. Né? Na noite eu já entro em vários, né? Eu já entro muito no Face, entro muito no Insta. Então, assim, à noite
navego mais. Mas durante o dia, meu tempo é pouco. Hoje está muito difícil. E, inclusive, os nossos jovens, né, os nossos adolescentes, está muito, né? Na roça, nós ainda temos esse hábito de, né, ter outros afazeres, né? Então, o meu filho, por exemplo, ele tem muitos afazeres, então ele usa menos. Mas aqui na rua, o pessoal, as crianças estão dormindo e acordando no celular, né? Tá ficando, assim, uma rotina complicada, porque a gente nem tem como educar direito. Como que você vai educar? Tá ficando difícil, né? Já este vendedor, que possui um box do Camelódromo, na Rua Miguel de Castro, no Calçadão, centro de Caratinga, usa as redes o tempo todo. Para Oswaldo Moraes, hoje é praticamente impossível ficar desconectado, já que na maioria das vezes ele resolve assuntos profissionais e até mesmo particulares pelo celular. É muito necessário o celular hoje. A prioridade do cara hoje é o celular. Usa ainda, em casa, chega em casa ainda usa ainda. Vai pôr umas coisas em dia aí. É necessário mesmo, você entendeu? Celular, redes sociais, WhatsApp. Processos terapêuticos podem ser fundamentais para que esses excessos sejam evitados. O caminho é buscar um equilíbrio na rotina diária, o que é fundamental para que haja uma reconexão pessoal. Com isso, é possível amenizar os sintomas psicológicos decorrente do uso indiscriminado dessas ferramentas. Elas trazem um prazer muito grande. E isso muitas vezes acaba dificultando que você veja graça em outras coisas menores, entre aspas, né, dali do seu cotidiano, da sua vida. Então, manter um distanciamento das telas pode ajudar também até você conseguir contemplar mais essas outras coisas da vida que vão ficando de lado e que pode ser obtido um prazer imenso daquilo também. Ela é indicada em casos de vício, que você percebe que está te prejudicando em todos os aspectos. Você está procrastinando, você sente que está deixando a sua vida de lado para ficar em função daquilo, então aí já é um caso que realmente é necessário, né, dar uma olhada ali. Também, como eu disse, como as telas elas trazem muitos sintomas, como depressão, como ansiedade, como baixa autoestima, entre vários outros fatores, é interessante buscar a terapia caso você esteja sentindo que esteja te prejudicando em qualquer uma dessas áreas. Ainda que seja imprescindível, é importante sempre que possível manter o equilíbrio na utilização da tecnologia. O nosso quadro sobre saúde mental está apresentando uma série que fala sobre a importância das relações humanas no ambiente de trabalho. Hoje, em um novo episódio, o psicólogo Caio César Gomes vai fazer uma reflexão sobre o primeiro momento de um colaborador em uma instituição, o treinamento de integração. Veja. Após o último encontro, em que nós falamos de recrutamento e seleção, chegamos hoje num processo que, para muitos autores, seria o primeiro momento de um colaborador dentro de uma organização. Esse processo a gente pode chamar de treinamento de integração. Então, após o colaborador ser selecionado pela empresa, nós temos um período que normalmente, quando ele acontece nas empresas, ele vai ocorrer entre 1 a 5 dias. Esse treinamento de integração é extremamente importante. O que a gente sabe na literatura um pouco sobre esse primeiro início de um colaborador numa organização? A gente tem 3 etapas que é interessante não engessar nessas etapas, mas eu acho que é importante a gente pensar um pouco sobre elas. No primeiro momento, assim, o que Henriquez vai trazer é que o colaborador ele entra num período de confronto, né? Confrontação. No segundo momento, nós podemos pensar que o colaborador ele vivencia um momento de mudança e uma terceira etapa de congelamento. O que seria isso? Quando nós entramos a partir de um processo seletivo numa empresa, a confrontação, que é a primeira etapa, é o momento em que nós confrontamos os nossos valores, as nossas culturas, o nosso jeito de ser, as nossas perspectivas. A gente confronta isso tudo com os valores, a cultura e as expectativas da empresa. Então, este momento é um momento de muita dificuldade de adaptação. Na segunda etapa, quando esse treinamento de integração ele é feito de uma maneira correta, com paciência, com sabedoria, o colaborador ele passa por um processo de mudança, onde essa confrontação vai perdendo força. Não no sentido nocivo, mas o colaborador ele vai começando a adaptar
a internalizar alguns valores, algumas culturas da empresa. Então, por isso a gente fala mudança, né? Porque até então ele não adaptou totalmente, mas ele já começa a aceitar que alguns valores são diferentes dos deles. E aí a gente começa a pensar num processo adaptativo, né? Como então adaptar as minhas questões às questões da organização. Numa terceira etapa, e isso não vai ser consecutivo, não é tão bonitinho assim, o que eu quero dizer para vocês é que isso depende também de como esse processo de integração é feito. Nós podemos pensar na terceira etapa como congelamento. O que seria isso? É o momento em que a confrontação ela finaliza com esse momento de mudança, e a partir desse momento de mudança, o colaborador ele começa a congelar, então, aqueles valores desejados pela organização. Então, esse congelamento é um momento de equilíbrio, que ocorre a equilibração, né? É importante que eu mantenha, claro, as minhas perspectivas enquanto pessoa, enquanto ser humano, mas é importante também que eu entenda qual é os objetivos da organização. Para este processo, nós chamamos de treinamento de integração, que muitas vezes é feito de uma forma muito formal, né? Através das palestras, através daqueles vídeos institucionais, mas não termina aí. É claro que é importante os vídeos institucionais, é importante a fala dos gestores, isso é muito importante, até para passar um pouco os valores da empresa, mas não termina por aí. Um treinamento de integração é muito mais do que isso. E é nesse momento que a cultura ocorre, que o processo de interação ele pode ocorrer. Então, por hoje, ficamos aqui no processo de socialização e na próxima série, espero vocês para que a gente continue essa saga tão interessante que é a psicologia organizacional e seus processos. Até mais, pessoal. Para rever os episódios da série que fala sobre a importância das relações no ambiente de trabalho, você pode acessar as redes sociais do Panorama. No último dia 14, foi celebrado o Dia Mundial do Doador de Sangue. No Brasil, durante este mês, é promovida a campanha Junho Vermelho, que foi criada pelo Ministério da Saúde em 2015. O objetivo é conscientizar e incentivar a doação de sangue. Para quem doa, são alguns minutos. Para quem recebe, pode significar uma vida inteira. O procedimento para a doação de sangue é simples, rápido e totalmente seguro. Quem já é um doador sabe da importância desse gesto. A primeira vez que me convidaram, fiquei com receio, porque a gente ouve falar que dói muito e tal, mas eu fui assim mesmo porque eu tinha muita vontade de doar. E a experiência foi ótima, eu não senti nada, não senti dor, não senti mal-estar, senti nada. E assim, eu quis voltar outras vezes. Aí, já doei pela terceira vez, estou esperando a próxima oportunidade. Uma única doação de sangue pode beneficiar até 4 vidas. A necessidade de receber surge por causa de cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, além de outras situações em que seja necessária a transfusão. A importância de se doar sangue é justamente para a gente conseguir suprir as necessidades, principalmente hospitalares, de umas diversas doenças, né? A gente tem tanto doenças hematológicas quanto doenças que não estão relacionadas necessariamente com algum problema, alguma deficiência da medula óssea, que a gente pode demandar necessidade de sangue por conta de alguma anemia, seja uma anemia pela própria doença hematológica, seja uma anemia secundária a algum outro quadro, algum acidente, alguma perda de sangue por qualquer causa de sangramentos. Às vezes a gente tem uma plaqueta baixa, com um paciente com riscos de sangramento aumentado, a gente precisa transfundir. Pacientes com problemas hepáticos, por exemplo, que têm deficiência de fatores de coagulação, então um maior risco de sangramento, às vezes com necessidade de reposição desses fatores. Então, a doação de sangue, a gente consegue abranger uma série de coisas. Então, não é só, por exemplo, a hemácia para um paciente com anemia. Uma doação de sangue, a gente consegue tanto hemácias, quanto possibilidade de plaquetas e os próprios fatores de coagulação, que é o que a gente chama de plasma fresco, que a gente consegue retirar de um sangue total. Podem doar aqueles entre 16 e 70 anos que estejam pesando mais de 50 quilos, pessoas com febre, gripe ou resfriado, grávidas e mulheres no pós-parto não podem doar temporariamente.
Esses são alguns dos principais critérios para fazer a doação. O doador ele tem que ter entre 16 e 70 anos de idade. Existem algumas possibilidades de fugir um pouquinho disso, mas aí são muito específicas. Então, em geral, 16 a 70. É importante ter um mínimo de 50 quilos, porque a gente pensa muito nessa questão do peso, por conta da quantidade de sangue que é retirado. Então, a gente tem que tirar uma variação por quilo de peso e para ter pelo menos 500 ml de sangue coletado. Então, se o paciente tem menos de 50 quilos, a gente não consegue tirar a volemia necessária, a quantidade de sangue necessária, sem causar mal-estar para o paciente. A quantidade de sangue retirada não afeta a saúde do doador, porque a recuperação é imediatamente após o procedimento. Uma pessoa adulta tem em média 5 litros de sangue e em uma doação são coletados no máximo 450 ml de sangue. Independentemente do tipo sanguíneo, o importante é doar. A princípio, o que a gente orienta é todo mundo, independente do tipo sanguíneo, tá doando o sangue. Um dos que a gente sempre corre mais em busca são os pacientes que são O negativos, porque eles são pacientes que a gente considera como doadores universais. Então, um paciente que é O negativo, se precisar, num caso de urgência, a hemácia desse paciente a gente pode doar ela para um paciente que é A, um paciente que é AB. Então, independente do tipo, ele é um pouco mais... a gente requer mais esse sangue, mas independente disso, é importante todas as pessoas que tiverem disponibilidade estarem doando. O local mais próximo de Caratinga para a coleta de sangue é o Hemominas de Governador Valadares. O Hospital Irmã Denise, mantido pela FUNEC, desenvolve um trabalho permanente de conscientização e captação de novos doadores de sangue. Se você quiser e puder fazer uma doação, entre em contato com a agência transfusional para fazer o cadastro como doador pelo telefone 33-3322 7943, ramais 7865 ou 7884. Doar sangue é doar vida. O recrutamento de doadores de sangue no Hospital Irmã Denise, ele é realizado a cada 15 dias, através de palestras, de orientações. As redes sociais, ele é um meio de comunicação que a gente está conseguindo bastante doadores. A gente leva os doadores para Governador Valadares, ofertado o transporte, o café da manhã e o almoço. E, através desses recrutamentos, a gente consegue abranger um público maior, porque tem um familiar, tem um amigo que a gente pode estar abrangindo e fazendo essa campanha mesmo de doação. No hospital, pode fazer contato na recepção, ou diretamente com o banco de sangue da agência. A gente tem captadoras, que é a Simone, a Raquel e a Daiane, que elas estão disponíveis para estar atendendo e fazendo esse critério mesmo para doação de sangue. Aproveitamos para reforçar a ideia do início da reportagem. Para quem doa, são apenas alguns minutos. Para quem recebe, pode significar uma vida inteira. E agora você vai acompanhar uma reportagem na Escola Estadual Cesarino Alves Pereira. O panorama foi até São José do Batatal, distrito de Ubaporanga, prestigiar o projeto Self-Service Literário. Confira. Pense tudo que você quiser, muda a sua vida, dá saúde, vigor, sucesso, alegria, esperança e amor. Deixe que eu me sirvo, do prato às mãos e do alimento aos livros. São tantas opções para se deliciar à vontade que o apetite só aumenta. A Escola Estadual Cesarino Alves Pereira, que fica em São José do Batatal, distrito de Ubaporanga, foi palco do projeto Self-Service Literário. Eu vivia sossegada na tapera que era minha. Quando você de supetão, como sendo erva daninha, trepou no meu coração. Levou tudo
tudo que tinha. Uma fartura de sabores e saberes. 7º, 8º e 9º anos do ensino fundamental e 1º, 2º e 3º anos do ensino médio participaram do projeto idealizado pelos professores de língua portuguesa Luciene Lima e Rodrigo Xavier. A ideia surgiu por causa da leitura, né? Após a pandemia, os alunos vieram com muita dificuldade em leitura. Aí eu pesquiso daqui, pesquiso ali, vamos tentar fazer alguma coisa diferente para incentivar o leitor, incentivar os alunos a ler, instigar os alunos a ler. Aí surgiu essa ideia de um self-service literário. Foi trabalhado, né, de forma lúdica, de forma cômica também, coisas que os alunos interessam. Igual, por exemplo, o ensino médio, eu trabalhei, né, com a tipologia textual e também com o 9º ano, né, que foi o circuito fechado. Foi um conto cômico, né, do Ricardo Reis. E de forma que os alunos gostam disso. Eles trabalham, eles estão juntos, mas também é preciso que o professor esteja atrás, né? Fazendo fluir cada vez mais. Com um cardápio recheado de conteúdo, os ingredientes e o modo de preparo envolveram gêneros e escolas literárias, produção textual, funções da literatura e como produzir. Aluna do 1º ano do ensino médio, Ana Vitória contou que sua apresentação no self-service literário uniu suas duas paixões, a leitura e a música. De aprender aproveite as explicações, deixe o conhecimento te pegar, e quando ele chegar... A nossa apresentação a gente pregou uma música já, né, uma música de Melim, Peça Felicidade, e a gente juntou a nossa turma, né, com eu, a Milena, a Débora, a gente foi e criou essa paródia, juntou algumas coisas sobre português, né, conhecimento, ação de ler, sabe, dessa paixão, juntou uma paixão com a outra. Aí a gente criou essa paródia, né, juntamos a nossa turma inteira pra gente poder estar tocando ali, para fazer essa junção de expressar, né, esse sentimento do que é ler, né, a importância de ler, de conhecer a leitura, né, que é muito importante, saber apresentar as coisas, né, juntou esse projeto muito bom que veio para a escola, né, que começou agora, é o Self-Service Literário, que é muito bom, que apresenta o que é a literatura pra gente. Apaixonada pela leitura desde criança, a articulada Ana Vitória disse que o fantástico mundo da literatura a leva para vários lugares, além de tê-la incentivado a abrir outras portas, como a da escrita. Desde criança eu venho escrevendo, tipo, juntando um livro da minha infância. Então esse projeto veio no momento certo. Para chegar ao momento mais esperado, o da degustação, houve todo um processo de preparo. Esse projeto está desde o início do ano, primeiro bimestre, né? No meio do primeiro bimestre eu já comecei com esse projeto e foi através de leitura de livros literários, né, de obras literárias, e dentre todos os gêneros literários foram trabalhados no decorrer do bimestre com eles dentro da sala de aula. A tecnologia ela está muito avançada e hoje a gente está observando, né, os professores de português, principalmente, quando a gente faz trabalhos com livros literários, eles estão buscando muito os resumos já prontos e isso, né, os professores têm que estar atentos, fazer com que os alunos produzam na sala, né, o conteúdo na sala, porque eles estão buscando muito a tecnologia de apenas copiar e não produzir. É esse o nosso trabalho, é esse o nosso objetivo desse projeto de hoje, fazer com que eles leiam mais, fluam mais, busquem mais. Raíssa mudou de escola e confessa que essa foi a primeira vez que participou de um projeto assim, que fomenta a leitura e desenvolve as habilidades por meio do lúdico. A apresentação no pátio da escola
Foi, inclusive, uma oportunidade para ela vencer a timidez. Eu achei muito bom, porque isso não tinha acontecido aqui na escola ainda. Em todas as escolas que eu estudei, essa seria a segunda, mas nunca tinha acontecido ainda. Eu sinto um pouco de vergonha, porque eu nunca tinha lido com um tanto de pessoas dessas. Para mim é pouca pessoa, mas a vergonha é muito, entendeu? Hoje os tímidos nos surpreenderam muito, né? Aqueles alunos mais quietinhos, mais acanhados, hoje eles se revelaram para a gente. E assim, isso foi muito importante para nós, muito importante. A gente sabe que as crianças hoje em dia estão passando por várias dificuldades. Esse trabalho, ele trouxe uma expectativa nova para os nossos alunos, né? A gente sempre busca isso, trabalha um incentivo dentro da escola, o poder fazer e o poder de transformação da educação. Então, esse trabalho, ele vem de encontro a tudo que a gente precisa trazer para os nossos alunos. A educação é o caminho assertivo, é a ferramenta, a arma e um dos pilares mais importantes na construção de um mundo melhor. Talvez muitos ainda não reconheçam, mas ela tem, de fato, o poder de transformação social e cultural na vida de uma pessoa. A nossa escola é uma escola da zona rural e eu trabalho muito essa conscientização com a comunidade escolar, com os nossos alunos, que a escola é um bem valiosíssimo dentro da nossa comunidade. E ela é o único que abre portas, que vem de abrir portas e dar oportunidade para os nossos alunos. Vocês mostraram para os nossos alunos que eles são ainda mais capazes e que o trabalho que eles fazem, mesmo com essa distância toda, pode ser reconhecido. E isso para o aluno não tem preço, né? Principalmente para o aluno da zona rural, que a realidade dele é outra. Então a gente busca sempre trazer isso para o nosso aluno, que ele é importante e a escola pública, ela é muito, ela é uma ferramenta extraordinária na vida da criança. Eu sou uma prova viva que a educação ela é transformadora. O ato de ler deve ser encarado como um momento de diversão. Inserir elementos do dia a dia dos jovens, contextualizando, cria um vínculo de identidade com a história e seus personagens. Estamos caminhando para o encerramento da edição de hoje do Panorama. Não deixe de seguir as nossas redes sociais para se manter sempre conectado com as notícias. Desejamos a todos um ótimo fim de semana. Nos vemos na próxima edição. Até lá!